Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e na aula de hoje nós vamos trabalhar números racionais expressos na forma fracionária e decimal. Gente, é uma aula do 6º ano do ensino fundamental, a componente curricular é matemática, a unidade temática são os números e a habilidade fundamental é reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. Nesta aula, vocês irão aprender a associar uma fração à sua representação decimal, associar números decimais com representação decimal finita a frações e representar frações e números decimais na reta numérica. Bom, gente, nós podemos começar falando que a representação decimal é o seguinte, ó. Nós podemos observar o cubo grande abaixo, que ele tem uma unidade, ó, esse cubo aqui. Certo? E considere que ele vale essa unidade aqui. Se a gente fizer o seguinte, ó, pegar só essa parte aqui que está pintada de rosa, nós estamos dividindo esse cubo que tinha uma unidade em 10 partes. Ó, aqui é uma, aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividimos em 10 partes. Era um inteiro. Eu dividi em 10 partes iguais a esta. Se eu dividir em 10, essa parte aqui que eu tenho aqui é uma dentro de quantas? De 10. Então, aqui nós temos uma representação de um número decimal na forma fracionária, tá? Então, essa aqui é a representação na forma fracionária. Certo? Dessa representação aqui, ó, dessa unidade, tá? Porém, se eu pegar essa parte aqui, ó, que compreende apenas esse primeiro aqui, dessa situação, dessa coluna, e essa primeira linha, tá? Então, ó, só essa parte que está grifada de amarelo. Então, ó, nós estaríamos dividindo, ó, se é uma parte de 10 aqui na frente e uma parte desses outros 10 aqui do lado, é só a gente multiplicar 10 vezes 10, que a gente obtém 100 partes. Então, gente, essa que está aqui na nossa frente é uma dentro de 100. Nós vimos que aqui era uma dentro de 10 e aqui é uma parte dentro de 100. Essa daqui também é a forma fracionária dessa representação aqui. E se nós pegarmos apenas um cubinho aqui, ó, é um desse aqui e um desse aqui. É só multiplicar. Nós tínhamos 10 vezes aqui, esse 10, depois multiplica por 10 de novo. Então, gente, nós vamos ter quando a gente quer representar esse cubo aqui, ó, nós vamos ter uma parte dentro do universo de 1000. Então, aqui, ó, uma dentro do universo de 10, uma dentro do universo de 100 e uma dentro do universo de 1000, certo? Essas representações aqui são representações na forma fracionária de um número decimal. Tudo bem, gente? A partir de agora, a gente vai aprender outras situações, como encontrar esses números aqui, ó. O que seria uma unidade decimal? Toda fração decimal que tem numerador 1 é denominada uma unidade decimal. A gente viu agora há pouco, quando a gente pegou essa parte aqui, ó, essa primeira divisão aqui, que é essa divisão rosa, que a gente obteve o valor 1 sobre 10. Nós tínhamos 1 sobre 10, certo? Esse aqui nós chamamos de primeira ordem. Professor, por que que é denominado de primeira ordem? Porque, gente, tem quantos zeros no denominador? A gente olhando aqui, ó, nós temos apenas um zero no denominador. Certo? Então, a gente considera isso aí como primeira ordem. Aquele segundo caso, nós tínhamos uma parte dentro de 100. Nesse caso aqui, nós temos quantos zeros no denominador? 2 zeros. Se temos 2 zeros, essa situação aqui é de segunda ordem. E esse outro caso aqui, ó, que foi o último, um cubinho dentro do universo de 1000. Então, aqui a gente tem a terceira ordem, porque nós temos aí no denominador 3 zeros.
E se eu quiser representar esses números na forma fracionária, aí a gente vem e faz essa representação aí, ó. 1 dividido por 10, se eu tenho apenas um zero aqui no denominador, eu vou ter um número após a vírgula. Como esse número aqui, que está no numerador, é menor do que o que está no denominador, ele vai ser um número menor do que zero. Então, como eu tenho apenas uma casa após a vírgula, eu vou ter o número 1 após a vírgula, porque eu só posso ter uma casa. E é o número 1 que a gente representa porque é ele que está no numerador. Então, ele é quem aparece aqui. Nesse outro caso aqui, também vai aparecer o número 1. Só que eu tenho quantas casas no denominador? 2. Então, eu vou ter 2 casas após a vírgula. Então, o número 1 já é uma. Aí a gente complementa com o zero. Aí a gente coloca a vírgula e o zero. Perceberam? Temos 2 casas após a vírgula. Então, 1 dividido por 100 dá 0,01. E agora aqui, ó, também é o número 1, então que está no numerador, então a gente coloca já o número 1 e a gente vê que tem 3 zeros. Então, são 3 números após a vírgula. Ó. O 1, aqui vai ser outro número, aqui a vírgula e o zero. Porque a gente sabe que sempre que a gente tem um número menor no numerador que o denominador, a gente vai ter o zero. Vai ser um número menor do que zero, tá, gente? Então, ó, se são 3 zeros, aí a gente complementa com zero. Vai ficar 0,01, a divisão de 1 para 1000. Então, essas aqui são as representações decimais desses números. Então, eu tenho aqui, ó, a representação decimal. Todos eles são representações decimais, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido como que a gente encontrou esses valores aqui. Vamos dar continuidade, ó. A representação decimal, nós podemos utilizar o que nós chamamos de ordens inteiras e ordens decimais. Ó, se eu quisesse expressar uma unidade, a gente colocaria aqui 1, né? Aqui teria o número 1. Se eu quisesse expressar a dezena, eu poderia colocar aqui o número, uma unidade de dezena. Uma unidade de dezena tem 10 unidades. A gente coloca 1 aqui e completa com 0. Se a gente quisesse representar o 100, nós iríamos colocar o 1 na centena e completar os outros com 0. Então, isso significa que uma centena tem 100 unidades. Uma dezena tem 10 unidades. E uma unidade é uma unidade. Agora, vamos encontrar a unidade de milhar. No caso da unidade de milhar, a gente vai colocar o 1 aqui e inteirar com zeros. Então, uma unidade de milhar tem 1000 unidades. Tá, gente? Então, essa aí é a configuração desse caso. Agora, vamos aqui ver como que funcionam as ordens decimais. Tá? Então, aqui nas ordens decimais, vamos fazer a divisão lá, as divisões que a gente viu agora há pouco, que era 1 sobre 10, 1 sobre 100 e 1 sobre 1000. A gente viu que 1 sobre 10, nós temos como resultado o seguinte caso. Em 1 sobre 10, o resultado é, ó, a gente sabe que todos eles vai ter 1 como resultado, porque é o número que está no numerador. A gente tem que expressar ele aqui. Porém, como o número do numerador é menor do que o denominador, ele é um número menor do que 0. A gente vai ter um 0 aqui. E aí a gente olha para o denominador. Quantos zeros tem no denominador? Nessa situação aqui, de 1 dividido por 10, só tem um 0. Então, nós só teremos uma casa após a vírgula. E a casa vai ser justamente o 1. Então, 0,1 está aqui. Ó. Lembrando que aqui é onde a gente coloca as vírgulas, tá? Aqui é como se fossem as vírgulas. Deixa eu representar de maneira mais clara aqui. Então, agora eu vou apagar aqui o que eu estava escrevendo aqui para vocês, só para ficar mais claro, para não confundi-los. Então, todos esses números aqui, ó, como eles são menores do que 0, eles vão ter 0 unidades. Ó. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Aí aqui é a vírgula, aqui é a vírgula e aqui é a vírgula. Aí, ó, 1 dividido por 10 dá 0,1. Então, é 0 unidades e 1 décimo.
Agora a gente vem e calcula os demais. Aqui, ó, 1 sobre 100. A gente sabe que é um número menor do que 0, tá? Aí vai ser um número que tem a vírgula aqui. Quantos zeros nós temos no denominador? 2. Se é 2, vai ter duas casas após a vírgula. A vírgula está aqui, nós já temos uma casa, a gente completa com o 0. Então, agora temos duas casas. Então, aqui vai ser 0,01. Então, a gente chama isso aqui de 1/10, porque está na casa dos décimos. Esse segundo a gente chama de 1/100, porque ele vem na casa do centésimo. E esse aqui, ó, como tem 3 zeros no denominadores, a gente vai ter 3 valores após a vírgula. Então, a gente intera com 0, e aqui é a vírgula. Ó. Então, vai ficar 0,001, que a gente chama de 1 milésimo. Então, a gente coloca 0, 0 e 1. Então, gente, esse número aqui, a gente representa ele como, se a gente fosse escrever de forma extensa, esse aqui é 1/10, esse outro aqui, deixa eu escrever com outra coloração aqui, então. Vou botar um azul aqui. Aqui nós temos, ó, 1/10. Aqui nós temos 1/100. E aqui nós temos 1 milésimo. Pronto, essas são as representações desses valores aqui, certo, gente? Utilizando aqui as ordens. Esses aqui são as ordens para números inteiros, que eu expliquei para vocês, e esses aqui são as ordens para os números decimais, todos menores que uma unidade, porque nós temos o número no numerador menor que o denominador em todos os casos, certo? Gente, ó, observe como escrever uma fração decimal na forma decimal. Então, é o seguinte, ó. Eu posso representar isso aqui da seguinte maneira. Nós sabemos que o denominador é 10, tá? Só que 17 é a mesma coisa que o quê? Que 10 mais 7, né, gente? Professor, mas por que você fez isso? Porque se eu tiver no denominador um número que eu posso representar ele também no numerador, eu posso fazer isso para facilitar a minha equação, para a gente simplificar a situação. Ó. Sempre que eu quiser encontrar um número misto, para ver se eu consigo encontrar um número misto. Então, ó, como o denominador é comum, a gente pode dividir essas parcelas aqui. Ó. Então, aqui é 10, aqui nós temos um mais, e aqui também é 10. Então, aqui vai ficar 10 sobre 10 mais 7 sobre 10. Gente, quando eu divido 10 por 10, todo número que é dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, a gente vai ter aqui 1 mais 7 sobre 10. Esse 1 mais 7 sobre 10 ele pode ser escrito na forma de 1 inteiro e 7 sobre 10. Porque a gente viu que 7 sobre 10 vai dar 7 décimos. Então, a gente tem aqui ó, 1 inteiro e 7 décimos. Se a gente coloca só o 1 e a fração 7 sobre 10, significa isso. 1 mais 7 sobre 10. Certo? E transcrevendo isso aí, nós vamos ter 1 inteiro mais 7 dividido por 10. Vocês sabem que é igual a... Ó, o numerador aqui, ele é menor do que o denominador, não é menor? Porque 7 não é menor do que 10? É. Então, a gente já sabe que ele vai ser um número menor do que 0. Aí, a gente sabe que o 7 entra. Quantos zeros eu tenho no denominador? 1. Então, é só um número após a vírgula. E o número é justamente o 7 que está aqui. Então, vai ficar 1, que é esse inteiro aqui, ó. 1, que é esse inteiro aqui, mais essa fração aqui, ó, que é 7 sobre 10. Então, somando isso, nós vamos ter como resultado 1 mais 0,7, 1,7. Então, descobrimos qual o resultado da divisão de 17 por 10. É 1,7. A mesma coisa nós podemos fazer para os demais aqui. Ó. Então, façamos o seguinte. 249 sobre 100 é a mesma coisa aqui. Ó. 200 mais 49, porque é 249, né? Sobre 100. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Ó? 200 sobre 100 mais 49 sobre 100, porque o denominador é comum quando a gente efetua essa operação. Então, a gente vai lá e divide. Ó. 200 dividido por 100 dá quanto? Dá 2, mais 49 sobre 100.
Isso aí é a mesma coisa que 2 inteiros e 49 centésimos, que significa essa fração aqui. E isso vai dar 2 mais 49 dividido por 100, ó. Qual que é o número que está no numerador? 49. Então, a gente coloca o 49 aqui, ó. Só que, como o 49 é menor do que o 100, eu sei que esse número é menor do que zero. Se é menor do que zero, vai ter um zero aqui. Gente, eu tenho quantas casas no denominador? Quantos zeros no denominador? 2. Então, a gente vai ter 2 casas após a vírgula. Como o 49 já está aqui, vai ficar 0,49. Então, gente, ó, 2 mais 0,49 é igual a 2,49. Então, a divisão de 249 por 100 é 2,49. Percebam aí, ó. Daqui a pouco eu ensino um macetezinho para vocês. Estou explicando como que vocês encontram o número na forma mista. Lembrando que eu vou explicar qual que é o número que está na forma mista já já. Agora vamos dividir o outro valor que temos aqui. Aqui nós temos, ó, 84 sobre 100. Gente, 84 sobre 1.000. O número 84 ele é muito menor do que o 1.000. Porque ó, ele vai ser assim, ó. Nós podemos representar ele da seguinte maneira. 0 mais 84 sobre 1.000. Professor, por que o 0? Porque assim, ó, eu vou ter o 0 sobre 1.000 mais 84 sobre 1.000. Aí, ó, 0 dividido por 1.000 dá quanto? Dá 0. Mais 84 sobre 1.000. E isso vai ser igual a nenhum inteiro e 84 milésimos. Aí a gente vai ter, então, a soma de 0 mais 84 milésimos. Ó. Quem é o número que está no numerador? 84. Então, a gente coloca ele aqui. Quantos zeros eu tenho no denominador? 3. Então, vão ser 3 casas após a vírgula. Nós já temos 2. Então, a gente inteira a terceira, coloca a vírgula e coloca o 0, porque o numerador é menor do que o denominador. Então, 84 milésimos é a mesma coisa que 0,084. Aí a gente soma isso aqui, que vai dar 0,084. Gente, ó, o que é que eu quero explicar aqui para vocês? Por que esse aqui não foi possível? Ó, percebam aqui que 17 e 10, eles estão ambos na mesma ordem, ó, porque aqui nós temos na casa das dezenas e aqui também na casa das dezenas. E o numerador é maior do que o denominador. Aqui é a mesma coisa, nós temos o 249 na casa das centenas e o 100 também na casa das centenas. E o numerador é maior do que o denominador. Então, essa segregação foi possível. Já aqui não, o 84 é menor do que o denominador. E isso não tem o que fazer. Então, a gente para por aqui. Aí, a gente fez essa situação do 0 sobre 1.000 só para elucidar para vocês que vai ser um número menor do que um 1. Tá? Então, aqui vocês viram que não tem nenhum inteiro. Por isso que 0. Já os outros tinham 1 inteiro e 2 inteiros. Eu quero que vocês percebam aqui que é um número misto. Então, deixa eu só apagar aqui essa situação. Todos esses valores que estão aqui, ó, são números mistos, gente. Ó, vou circular eles para vocês. 1 sétimo décimos é um número misto, porque você tem um valor inteiro, que é esse aqui, e tem um valor fracionário, que é esse aqui. Então, isso aqui nós chamamos de número misto. Em todos eles, nós temos esse valor. Aqui nós temos 2 inteiros e 49 centésimos. E aqui nós temos 0 inteiros e 84 milésimos. Então, esses números aqui são os números mistos. Agora, colocando isso aí no quadro de ordem, nós tínhamos, ó, os 1,7, né? Aí o 1,7 ó, é uma unidade, vírgula, 7 décimos. O outro era 2,49. Era 2 unidades, vírgula, 49 aqui, décimos. E o terceiro era 0,084. Aí a gente vem e transcreve aqui 0,084. Pronto, essa é a transposição desses valores no quadro de ordens. Bom, gente, agora nós podemos analisar aqui algumas representações que esses números podem ter. Entre elas, nós temos a representação fracionária, que é o número dentro de uma fração. Lembrando que fração é sempre uma razão entre duas grandezas, né?
Não podemos esquecer que uma fração é uma razão. Então, uma fração tem sempre essa característica aqui de quociente, de divisão, né? E qual a representação decimal disso aqui? Então, a representação decimal de 17 sobre 10 é quanto? É 1,7. Não é verdade, gente? Ah, professor, por que é 1,7? Quantos zeros eu tenho aqui no denominador? 1. Se eu tenho só um zero, eu vou ter só um número após a vírgula. E como o numerador é maior do que o denominador, esse número vai ser maior do que 1. Tá? No segundo caso aqui, ó, 249 dividido por 100. Quantos números eu tenho após a vírgula? 2. Então, se a vírgula está aqui, ó, porque ela não aparece, quando ela não aparece significa que ela está depois do último número, é só andar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, aqui vai ser, ó, andando 2 casas para a esquerda, ela estava aqui, vem para cá e depois para cá. Então, fica 2,49. E 84 dividido por 1.000, como esse número aqui, que está no numerador, é menor do que o que está no denominador, ele vai ser um número menor do que zero. Então, você já coloca o zero e a vírgula aqui. Aí você olha, quantos zeros eu tenho no denominador? 3. Então, vão ser 3 casas após a vírgula. 2 delas tem que ser 84, porque é o número que está no numerador. E o outro você inteira com o zero. Então, fica 0,084. Então, essa é a representação decimal desses números aqui. E o número misto tem que fazer toda aquela sequência que a gente fez agora há pouco, que é da seguinte maneira, ó. A gente segrega ali, ó, sabe que é 10 mais 7, que dá 17, sobre 10. Aí a gente vê aqui, ó, que 10 dividido por 10 mais 7 dividido por 10, e aqui dá, ó, 10 dividido por 10 dá 1, e 7 dividido por 10 fica a forma da fração. Então, isso aqui é um número misto. A mesma coisa nós podemos fazer para os demais. Aqui, ó, vai ser 200 mais 49 dividido por 10, por 100, perdão, que vai ser igual a 200 por 100 mais 49 por 100. Aí 200 dividido por 100 dá 2 inteiros, e 49 centésimos, que fica 49 sobre 100. Esse aqui é o outro número misto. E no final das contas aqui, nós podemos ver que o último número misto é um número que não pode ser representado na forma mista, porque vai ter aquela questão de ter o zero, porque esse número aqui, ó, é menor do que o denominador. Então, ele não pode ser representado. Tá, gente? Então, é isso. Agora, observe como escrever o número na fração decimal na forma decimal. Gente, nesse caso aqui, eu vou ensinar para vocês o que nós chamamos de macete, para ficar mais fácil. Outra forma de se resolver. Então, vocês olham aqui, ó. Nós temos quantos zeros aqui, ó, no denominador? Nós só temos 1. Se só temos 1, quando a vírgula não aparece no número, significa que ela está depois do último número, ela está aqui, tá? Porque 17 é a mesma coisa que 17,0. A gente pode preencher, se quiser colocar nas ordens das casas, aí aqui no décimo, botar mais 1 fica no centésimo, e daí, de acordo com a sua necessidade. Então, ó, aí agora a gente faz o seguinte, se tem só um zero, aí a vírgula pula uma casa para a esquerda. Então, se a vírgula estava aqui, ela pulou uma casa para a esquerda. Então, 17 dividido por 10 é a mesma coisa que 1,7. A vírgula está aqui, né? Eu tenho 2 zeros, pula 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, vai ficar igual a 2,49, porque pulou 2 casas para a esquerda. E aqui, ó, vai pular 3 casas. Só que, como o número aqui é menor do que o outro, ele vai ser um número menor do que o zero. Aí, se é 3 casas, 2 é o 84. A terceira vai ser o zero. Pronto. Essa é a representação, a outra forma de se representar os números na forma decimal. Agora, ó, vamos fazer o seguinte, o processo inverso. Vamos escrever os números a seguir na forma de fração. Eles estão na forma decimal. Para escrever na forma de fração, a melhor maneira é encontrar o denominador comum, né? Gente, 3,9. Para mim, tirar essa vírgula daqui e colocar ela aqui, para ficar, por exemplo, 39. Eu estou tirando a vírgula daqui e colocando aqui, para ficar 39. Eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 10.
Aí, ó, se eu multipliquei todo o número inteiro, ele tem denominador 1. Se eu multipliquei o numerador por 10, para chegar em 39, o denominador eu tenho que multiplicar por quanto também? Por 10. 1 vezes 10 dá 10. Então, 3,9 é a mesma coisa que 39 sobre 10. O 2,16 vai ser a mesma coisa. A gente subentende que o denominador é 1. Então, para tirar a vírgula daqui, eu pulei uma casa, duas casas. Para pular duas casas, significa que eu multipliquei por 100, porque o 100 tem 2 zeros. Então, ficou aqui, ó, 2,16 vezes 100 sobre 1 vezes 100. É 2,16. Então, tiro o 0 aqui, coloco o 6. Aí, isso aí vai ser igual. 2,16 vezes 100 dá 216. 1 vezes 100 dá 100. Prontinho. E a mesma coisa acontece, ó, com 0,25. Que aí a gente vai ter o seguinte, ó. Se eu quero transformar ele na forma de fração, quero tirar a vírgula daqui, né? Quero colocar para cá. Eu vou pular quantas casas? 1, 2, 3. Então, ó, vai ser 0,025 vezes, se eu pulei 3 casas, eu tenho que multiplicar um número que tenha 3 zeros. E o número tem sempre que ser uma potência de 1, tá? De 10. Então, aqui vai ser a mesma coisa. O denominador é 1, então vai ficar 1 vezes 1000 também. Então, aqui, ó, esse número aqui, como tem 3 casas, a vírgula pulou 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar 25 sobre 1 vezes 1000, 1000. Então, a fração é essa, 25 sobre 1000, 216 sobre 100 e 39 sobre 10. Então, essa é a forma de escrever os números a seguir na forma de fração. Agora, vamos escrever os números a seguir na forma de fração de outra maneira. Então, gente, nesse caso aqui, ó, nós temos o 3,9, né? O 3,9, o 3 é um número inteiro, não é verdade? Não é verdade que o 3 é inteiro? É. Então, é o seguinte, ó, como o 9 é um número decimal, eu sei que esse 9 está dividido aí por 10, porque é um 9 décimos, né? Porque a primeira casa nós sabemos que é o décimo, 2 casas é centésimo e 3 casas é milésimo, tá? Então, 9 sobre 10. Mas, se o denominador aqui é 10, o denominador daqui tem que ser 10 também. E aqui o 3 é um número que nós chamamos de inteiro. Então, se ele é inteiro, ele tem denominador 1. Se o denominador aqui é 10, eu multipliquei o 1 por quanto para chegar em 10? Por 10. Então, o de cima eu vou multiplicar por 10 também. 3 vezes 10 dá 30. Então, ó, aqui nós vamos ter 30 sobre 10, que dá 3 inteiros, e 9 sobre 10, que dá 9 décimos. Então, isso é a mesma coisa que 30 mais 9, 39 sobre 10. O mesmo processo a gente faz aqui no 2,16. Eu sei que o 16 é 16 centésimos, então é 16 sobre 100. Mas, aí aqui eu tenho aqui algum número que tem o denominador 100 também. E como aqui é 2 inteiros, aqui vai ser 200, porque 200 dividido por 100 dá 2. Ou você pega aquele raciocínio. Se aqui é um número inteiro, o denominador é 1. Que número eu multipliquei por esse 1 para chegar no denominador 100? Multipliquei por 100. Então, o numerador eu tenho que multiplicar por 100 também. Aí aqui a gente só soma 200 mais 16, 216. Aí tem aqui o 216 sobre 100, porque como o denominador é comum, se o denominador é comum, é só somar os numeradores. E nesse caso aqui, gente, a gente tem o seguinte, ó. Aqui o 0 é o inteiro, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, qual é o número que tem aqui? 25 décimos. Perdão, 25 milésimos. Se é 25 milésimos, é 25 sobre 1000, certo? Se o denominador aí é 1000, qual é o número inteiro que tem aqui? É o 0. Então, aqui tem que ser 1000. E todo denominador de número inteiro é 1. Se eu multipliquei o 1 para dar 1000 aqui, eu tenho que multiplicar o 0 por 1000 para dar um número aqui. 0 vezes 1000 dá quanto? Dá 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, o resultado aqui vai ser 0 mais 0 sobre 1000, né? 25 sobre 1000. Ou seja, 25 milésimos. Bom, gente, agora como que nós representamos na reta numérica o número racional decimal 0,25? Primeiro, vamos encontrar
o número fracionário de 0,25. Gente, ó, 0,25 vai ser igual a... Ó, nós temos o 25 na casa do décimo, do centésimo. É a mesma coisa, então, que 25 dividido por 100. Não é verdade? É, professor. Por quê? Porque está na casa dos centésimos. Ó. O décimo, centésimo. Então, é a mesma coisa que 25 dividido por 100. Mas eu posso encontrar isso aí de outra maneira também. Ó. Por exemplo, 1 dividido por 25, eu sei que nós temos aí ó, o 25, né? Que está aqui. E nós temos que encontrar qual número multiplicado por 25 é igual a 100. Então, gente, o 25 multiplicado por qual número vai dar 100? 4. Não é verdade? Então, o denominador tem que ser 4. E o numerador é 1. Por quê? Porque 1 dividido por 4 vai dar também 0,25. Então, isso aí é o mesmo procedimento. A gente vai ver como que isso aí pode ser feito agora. Então, ó, 25 sobre 100, está aí. Eu posso simplificar esse número aqui, não posso? Posso. O número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo também. Então, eu vou dividir 25 por 5, que vai dar 5, e dividir 100 por 5, que dá 20. Posso continuar a divisão. 5 dividido por 5 e 20 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1, e 20 dividido por 5 dá 4. Viram que nós encontramos o mesmo valor? 1 sobre 4. Essa aqui nós chamamos de fração irredutível. E ela também é uma fração equivalente de 25 sobre 100. Nós podemos dizer que essas frações aqui são frações equivalentes, tá, gente? Certo? Aí está pedindo para a gente representar isso aí na reta numérica. Então, vamos fazer a reta numérica aqui. Ó. Tá? Partindo de um ponto A qualquer, vamos dizer que esse ponto A aqui, para um ponto B, certo? No ponto A, nós temos o 0, aí nós temos aqui o 1, o 2, certo, gente? Nós sabemos que é 1 dividido por 4, que dá 0,25. Entre 1 e 2, nós podemos, entre 0 e 1, nós podemos dividir em 4 partes aqui, ó. Essa é a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Vou tirar esse 1 daqui e botar ele mais para frente. Então, aqui nós temos a quarta parte. Dividimos aqui, ó, supondo que aqui seja 0 e aqui seja o 1. Então, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. 1 sobre 4 é a primeira de 4. Então, é uma parte de 4. Então, nós temos que 1/4 está representado aqui. Então, ele está representado nesse ponto na reta numérica. Ó. Nesse ponto aqui. Então, até aqui é o que nós chamamos de 1/4. Então, fica aí, ó. 1/4. Aqui seria 1/2. Tá, gente? E daí sucessivamente. Aqui 3/4. Professor, por que você colocou 1/2 aqui? Porque 1/2, ó, é a mesma coisa que 2 sobre 4. Porque se eu dividir 2 por 2, dá 1. E dividir 4 por 2, dá 2. Essa aqui é a fração irredutível de 2/4, tá? Então, gente, essa aqui é a representação na reta numérica do número 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25. Agora, a seguir, vamos comparar e ordenar os seguintes números decimais em uma reta numérica. Percebam aqui, ó, 2,25, 2,75 e 3,25. Começando aqui, ó, 2,25, ele é menor ou maior que 2,75? Gente, 2,25 é menor que 2,75. E 2,75 é menor que 3,25. Então, a gente faz aqui a reta numérica. Aí a gente coloca aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem aqui, ó, 2,25, né? 2,25 nós podemos, de 2 a 3, nós podemos dividir em 4 partes. Ó. Dividir no meio aqui, né? Aí aqui outra e aqui outra. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o 2,25.
Aqui nós temos o 2,5 e aqui nós temos o 2,75. Aqui o 3. E entre 3 e 4 nós podemos dividir também ó, no meio, depois no meio de novo e aqui também. E aqui nós vamos ter o 3,25. Então está aqui, 2,25 é menor do que 2,75, que é menor do que 3,25, que está aqui. Então essa é a representação na reta numérica desses três valores aí, 2,25, 2,75 e 3,25. Poderíamos transformar em número fracionário? Poderíamos, mas isso aí requeria um pouco mais de tempo e eu já expliquei esse processo para vocês. Bom, gente, vamos ver uns exemplos aí da representação decimal. Que número na forma decimal o Gustavo deve escrever quando quiser representar 415 dividido por 100? A gente já sabe que nós temos aqui 415, então 415 tem que aparecer no resultado, tá? Só que a vírgula sempre fica depois do último número. E como a gente tem 2 zeros no denominador, a vírgula tem que andar 2 casas para trás. Então, se estava aqui, vem para cá e para cá. Então, 415 dividido por 100 é a mesma coisa que 4,15. E agora aqui, vamos tentar fazer esses números aqui na forma decimal. Vamos dividir 52 por 10. 52 dividido por 10, você já sabe, o 52 tem que aparecer. Quantos zeros você tem no denominador? Tem 1. Então, a vírgula vem uma casa para a esquerda, dá 5,2. Aqui, como nós temos 2 zeros, o 52 tem que aparecer e a vírgula tem que andar 2 casas para a esquerda. Se a vírgula está sempre no último valor, 1, 2, vem para cá. Então, vai ficar 0,52. 77 dividido por 10 é a mesma coisa. Como tem só um zero, a vírgula só anda uma casa para a esquerda. Como aqui tem 2 zeros, a vírgula anda 2 casas. Então, fica 0,77. Estava aqui, vem para cá. Aqui, 7 sobre 10 vai dar 0,7, porque tem um zero só, e aqui só tem uma casa, pula só uma casa para cá. E como aqui só tem uma casa e tem 2 zeros, pula 2. Então, você tem que botar um zero na frente. Então, 0,07. E aqui, dê a fração correspondente a cada um dos números na forma decimal a seguir. Aqui, como pede os números em forma de fração, aqui você tem que fazer todo aquele processo.